noutra gaveta, noutro tipo de, enfim, de linguagem que não é aquela que aqui nos traz. Mas dizer-lhes que, de facto, estes 3 livros, este primeiro de poemas, mensagens, poemas do sim, do não e do tanto faz, depois o primeiro romance, Não Há Inverno Sem Lágrimas, e finalmente esta Lição de Deus, constitui, na minha perspectiva enquanto leitor, de facto, 3 marcos muito claros na progressão da Anabela enquanto escritora. E antes de mais, digamos, no atrevimento a afirmar-se como escritora, que é algo, naturalmente, quem gosta de literatura é uma tentação que sempre sente, acompanhada, obviamente, do grande receio. E sempre também a reflexão sobre a escrita acompanha, de resto, a produção literária dela, e não surpreende por isso que esta última obra, A Lição de Deus, enfim, a personagem principal, Francisca, enfim, embora já de idade mais avançada, nos seus 80 anos, digamos, tenha assumido precisamente essa vocação antiga de escrever, enfim, e de descrever o mundo e de o interpretar, que ela havia suspendido depois de uma experiência pessoal traumática a vários níveis, enfim, não falarei sobre isso, fica para ler, não para discutir com a escritora, mas que fez parte, digamos, do seu processo de recuperação, de convalescença, também o recuperar o sonho antigo da escrita. Mas antes de chegar lá, eu no fundo convidava-os, quem conhece a obra, quem não conhece, digamos, neste primeiro livro de poemas nós temos uma imagem inicial, enfim, que representa um mito com o qual eu pessoalmente tenho trabalhado bastante, que é um dos meus preferidos, que é o mito de amor e psique. Amor, portanto, o deus Eros, digamos, esse deus, digamos, pequenino, enfim, quase bebê em algumas das representações, enfim, noutras adolescente, como aqui um adolescente que não tem capacidade para se afirmar como adulto e que é responsável por um sem número, digamos, de travessuras, nomeadamente fazer com que nós nos apaixonemos por quem não desejaríamos que nos tivéssemos apaixonado. A representação do amor, quem é responsável por isso, como uma criança, acentua esse caráter de irresponsabilidade, não é? De vermos por vezes pessoas juntas que parece não terem nada a ver uma com a outra, ou aquelas que deveriam estar juntas e por qualquer razão não estão. E de facto a imagem do amor e da alma humana, que é o que significa psique, não é? Que é uma alegoria da alma humana, da forma como ela se relaciona com o amor, como esse relacionamento, como essa necessidade de se juntar à sua alma gêmea é dolorosa, implica um caminho de demanda, de procura, de sofrimento, de descida, e este é um termo que eu uso exatamente aqui, de catarse, de descida, que ele de facto é retomado de forma muito clara neste último romance da Anabela, e ajuda, penso eu, a construir um tríptico naquilo que é a sua atividade como escritora. Porque precisamente psique, quando descobre o amor, é este momento que está aqui do lado, quando ela descobre quem é o seu marido, aquela pessoa com quem se deita e cuja identidade ela desconhecia, uma lâmpada que ela acende de noite e o desvela, mas que depois cai um pingo de azeite a ferver e ele desperta, incomodado e foge. No momento em que ela encontra o amor, o descobre, pensa que se sentirá finalmente realizada, nesse momento o perde também, não de forma definitiva, vai assumir-se como mulher, vai crescer, vai em busca desse amor, vai fazer por merecê-lo e ele por merecê-la também, até que finalmente, quase no limiar da morte, e é aqui que a descida aos infernos, na versão que temos no mito de Apuleio, é importante, infernos significa antes de mais, se nos esquecermos do imaginário cristão, que naturalmente está absolutamente presente neste terceiro livro, infernos é a zona inferior, é aquilo que fica de baixo, não é? Nós tendemos a dizer que o céu fica em cima e o inferno fica em baixo, mas esta notação, digamos, espacial, tem uma expressão, antes de mais, nos próprios termos usados. Inferno significa, digamos, as zonas inferiores. E precisamente essa experiência do contacto com o mal, com a perdição, com a quase morte, esse contacto linear com a quase morte, assume na obra da Anabela um processo de revelação. Isso de facto é visível neste poema, no livro de poemas Mensagens, de uma forma ainda, não posso dizer imberbe, não fica bem dizer isso de uma menina, mas enfim, uma forma ainda de quem está a tentar, digamos, a própria forma de escrita, não é? Por vezes conotada com, digamos, uma
uma proximidade, enfim, com a realidade factual que a acompanha, por essa própria imagem da Terra que aparece, mas depois alargando a visão, digamos, para uma análise mais ampla, mais cosmológica, se quisermos, digamos, ou de entendimento da humanidade, da sua inserção, precisamente, na noção do mundo, da forma como ele se desenvolve. Esse processo continua a crescer no segundo livro. E é também um livro em que a Anabela assume, digamos, o contacto com a doença, digamos, com o risco da perdição, com o medo da morte, com o medo da repreensão social, digamos, da irrisão social, nomeadamente porque, digamos, a protagonista tem uma relação próxima com alguém que sofre, digamos, que padece de SIDA, e por essa razão há todo um imaginário que ela, de resto, estudou, digamos, faz parte do seu trabalho enquanto escritora, digamos, e investigadora também, é o outro livro que não falamos hoje, precisamente fazer investigação, porque na verdade, embora a escrita seja um ato, antes de mais, enfim, de inspiração, enfim, de algo que sai de nós mesmos, só quem não passou pelo ato da escrita não percebe que há todo um trabalho de montagem, não é, que é muito importante. Tal fingir pessoano, um autor que ela também gosta muito, não é, o fingimento não é apenas um ato, enfim, de fazer sentir aquilo que eventualmente não estamos a sentir, mas no sentido latino, fingere, significa modelar, não é? Trabalhar, burilar um processo, um trabalho, até que finalmente a obra possa efetivamente aparecer. Essa obra finalmente nasce depois do homem nascer, um dos verbos, enfim, que eu estou aqui a parafrasear, de Fernando Pessoa, que efetivamente ela também aproveita nesta última obra. Mas este segundo momento, este contacto, Não Há Inverno Sem Lágrimas, é um romance em que de facto o seu referente próximo, o seu referente empírico, enfim, do mundo empírico, é antes de mais a própria cidade de Coimbra, é muito o ambiente universitário, a Faculdade de Letras, portanto, há uma proximidade entre, eventualmente, a autora, enfim, o processo de criação também de escrita, de investigação em que ela estaria envolvida e a forma como isso se projetava de alguma maneira na obra ficcional, enfim, que acabou por produzir. Mas aquilo que eu gostaria talvez de referir em relação a este segundo livro é que o contacto com o sofrimento dos outros, não é? Com o risco da exposição social, o receio, na verdade começa a plasmar, do ponto de vista da narrativa, uma análise muito mais profunda, mais madura, que aponta efetivamente naquilo que serão os caminhos que são desenvolvidos finalmente nesta terceira obra. Esta segunda obra, Não Há Inverno Sem Lágrimas, tem mais personagens visíveis que se afirmam, que tentam a sua sorte no livro do que esta, o que significa que há um processo também de triagem, de seleção, digamos, que a Anabela, enquanto escritora, deixou que acontecesse. E todos estes fios, que quando nós vemos cada uma destas obras de forma separada, parecem, enfim, falar de forma autónoma, sem contacto. Eu que tive o privilégio de ler as três, enfim, com alguma atenção, como gosto, penso, e creio que não estarei a abusar, pelo menos, enfim, é a liberdade enquanto leitor que eu posso ter e que todos podemos ter, penso que, na verdade, convergem todos, digamos, nesta terceira obra. E uma obra que, digamos, onde naturalmente a temática do amor acaba sendo central, o amor que não se consegue realizar, um amor que numa primeira fase parece ter tudo para funcionar e, digamos, cuja falência leva precisamente ao desespero, enfim, de uma das personagens, de Madalena, de resto o nome falante, porque naturalmente Madalena, como Francisca, são nomes que têm ressonâncias, Madalena claramente ressonâncias bíblicas, não é? Francisca também, porque nos faz pensar em Francisco, o imaginário de Fátima, digamos, de Nossa Senhora, digamos, o imaginário cristão, lusitano, tem também uma forte presença na obra, portanto, são nomes que vivem, enfim, de forma independente, mas têm também este subtexto, enfim, que a autora nos convida, digamos, na análise que vai sendo feita, que nós possamos também valorizar. Mas Madalena, naturalmente, é uma personagem bíblica altamente sedutora, não é? Porque é pecadora que se redime. As representações de Madalena, por exemplo, na arte sacra e hispânica em particular, enfim, e do Sul, é por dar uma mulher capitosa, não é? Uma mulher do mundo que está no mundo, que vive no mundo, mas que depois se redime, se
se reencontra para um destino, digamos, mais amplo e mais profundo. Isto não é dito necessariamente, a Madalena do romance é uma Madalena com características diferentes, é uma alma antes mais delicada, muito mais próxima de psique, se quisermos, do que dessa conotação, enfim, com, digamos, um tipo de sensualidade mais carregada que Madalena convoca, mas a questão do amor, a sua reinterpretação, enfim, o renascimento que ele provoca, estão obviamente aqui e unem uma vez mais as três obras. Mas talvez aquilo que me impressionou mais nesta obra, nesta terceira obra da Anabela, é que na verdade é uma obra que tem de ser lida na íntegra. Ou seja, eu não vou desta vez, ao contrário do que costumo fazer, ler nenhum passo da obra. Também não o vou resumir, acho que não devemos fazer isso nas apresentações, embora haja quem faça, e naturalmente está inteiramente legitimado para o fazer. Aquilo que eu posso deixar mais, como meu testemunho enquanto leitor, é de facto um convite à leitura integral da obra e emitir um juízo somente quando essa leitura estiver terminada. A própria estratégia narrativa adotada pela Anabela convida a isso. Há uma personagem, um desconhecido, JC, J.C. Enfim, pode ser, enfim, uma abreviatura de muitos nomes, não é? A mais evidente é Jesus Cristo, obviamente, num livro que nos fala sobre a lição de Deus, mas ela própria, ao longo do romance, da obra, digamos, dá-nos muitas outras pistas, não é? A começar pela relação próxima que, enfim, a protagonista ou a narradora autodiegética apresenta, enfim, o próprio marido falecido poderia ser, enfim, alguém que o visitaria a partir digamos, de além-túmulo para tentar redimir-se de uma revelação que lhe fizera, digamos, no leito da morte e que tem consequências extremamente duras para com ela. Enfim, não é esse o caso, também não vou dizer qual seja, porque isso faz, obviamente, parte da leitura que devemos fazer. Mas aquilo que eu gostava de salientar é o caráter iterativo desta estratégia narrativa adotada pela Anabela. Iterativo não é, obviamente, o mesmo que repetitivo, porque iterativo, né, faz-nos pensar num iter, num caminho que está a ser percorrido, portanto, num trajeto que é percorrido até desembocar naturalmente, enfim, numa saída, num destino final, que não é final, porque na verdade também ele, no termo, é um ponto de partida, é um ponto de partida ascensional. Mas é iterativo também porque é feito por tentativas sucessivas. Nem sempre aquele resultado positivo não é atingido, como obviamente implica uma experiência prévia de sofrimento intenso, se quisermos da descida. E por isso é que quando nós começamos a escrever, por norma fazemos sempre nos exprimimos a propósito do amor, da manifestação amorosa, porque o amor é o sentimento, em princípio, mais transversal, todos nós o experimentamos. Mais difícil, mas também que permite um amadurecimento muito maior, é o seu contrário, o ódio, não é? Já Catulo dizia, um poeta latino, eu odeio e amo, não pode ser isso, não se percebe, mas eu sinto que assim é, que odeio e que amo, e é um tormento, porque são naturalmente faces complementares de quem sente muito, com muita intensidade, ama e, quando o amor se transforma no seu contrário, odeia também. Mas não é a questão do ódio, digamos, o ódio não é, na verdade, um tema principal, seguramente, nem a ancilar nesta obra da Anabela, muito pelo contrário, poderia ser o perdão, enfim, mas mais do que isso, digamos, há expressões de um rancor duradouro que são resgatadas como um caminho que não vale a pena, efetivamente, continuar a trilhar, mas, sobretudo, aquilo que me parece importante nesta obra da Anabela é a noção do sofrimento. Aquilo que já Ésquilo dizia, enfim, o tragediógrafo grego, que é a aprendizagem pelo sofrimento, dizia ele na peça Agamemnon. Porquê? Porque, na verdade, nós aprendemos por aquilo que lemos nos livros, por aquilo que nos dizem, vemos nos filmes, mas o verdadeiro conhecimento assenta sempre, radica, para ser profundo, tem de radicar numa experiência pessoal. E, enfim, não querendo fazer nenhum tipo de extrapolação para experiências que a autora textual possa ter, na verdade, pelo menos a sua narradora, a autora textual, assim, a autora textual tem efetivamente, passa por uma experiência extremamente dura, uma experiência de quase morte. Ela, a filha também, isso abre-lhe
os olhos de facto para uma redenção. A redenção que é o caminho ascensional que Deus pode trazer. E, enfim, eu sou uma pessoa católica, enfim, me afirmo como tal, não tenho as minhas dúvidas, enfim, grandes ou pequenas, não interessa, cada um tem o seu trajeto. Teria mesmo assim dificuldade bastante em escrever um livro como a Anabela escreveu, nessa perspectiva, e nas outras todas também, obviamente, ela é que é escritora, não eu. Mas, porque na verdade há um grau de exposição também grande. Enfim, eu que conheço a Anabela há alguns anos, enfim, talvez há mais de 10, há mais de 15, talvez perto de 20, não... Até foi minha aluna, mas eu não sabia, passou depois. Na verdade, o que acontece é que não suspeitava que a Anabela pudesse ter esse tipo de sentimentos e os pudesse exprimir de forma tão profunda, se quisermos mística. Mística que é um termo que ela usa também frequentemente, digamos, neste livro, e místico que tem que ver, obviamente, com o sentido etimológico que o termo também tem. Mistes, em grego, significa alguém que foi iniciado. E se foi iniciado, significa também que, ou daí decorre, que essa pessoa tem uma ligação especial, muito próxima, entre si e a divindade, não é? Seja a expressão que lhe quisermos dar. Portanto, esse misticismo, em última análise, é a forma, se quisermos, mais aperfeiçoada de nos relacionarmos com a ideia de divindade, ou com Deus. E, de facto, é algo que claramente é motivado pelas leituras que são sugeridas pelo desconhecido, mas que naturalmente são um convite a que o próprio leitor faça o mesmo trajeto de reflexão, a fim de ponderação e de ascensão progressiva. E precisamente eu aqui retomaria, porque não quero também maçá-los, não foi para me ouvir a mim que aqui estiveram, foi para ouvir naturalmente e para conviver com a autora, mas era aqui que eu retomaria novamente a questão do conto de Amor e Psique e da experiência de quase morte, ou se quiserem da descida às zonas inferiores, aquelas zonas que são habitadas pelo mal ou acatadas, para usarmos um termo, enfim, que tradicionalmente é utilizado neste contexto. Ela dilo várias vezes, a narradora, a Francisca, dilo a respeito de Cílio, dilo em particular a respeito da neta Madalena, que desceu por várias vezes os degraus que a levam, enfim, à cave, à gruta, digamos, aquelas zonas inferiores que são povoadas pelo mal, digamos, no seu estado mais puro. Parece quase uma contradição, um oxímoro, que o mal possa existir no seu estado mais puro. Mas, enfim, existe decantado, despido de todas as suas expressões de bondade. E, de facto, essa outra personagem experimentou, efetivamente, esse estádio, uma descida, que é uma experiência de quase morte, efetivamente, que ambas passam, e a partir daí inicia um processo de resgate, de ascensão. De ascensão que é mútuo, que envolve avó e neta, e que convoca outras personagens, digamos, de uma entidade superior que igualmente a elas, ou digamos, a elas se une, e que é, precisamente, a grande lição do livro, ou se quisermos, a lição de Deus, o encontrar em Deus, precisamente, esse amigo constante, esse arrimo para todas as ocasiões, essa fonte de inspiração que, de facto, nos pode levar a contrariar as agruras da vida, as dificuldades que todos sentimos. E é precisamente neste sentido também que a natureza iterativa da obra, portanto, o retomar um tema que é descrito, digamos, sob múltiplas formas, nunca exatamente a mesma, quer a expressão do mal, quer, digamos, a tentativa de dele sair de o superar. É por isso que a narrativa iterativa me parece ser uma das chaves de leituras mais importantes, digamos, da obra. Então não é um trajeto linear de alguém que está num ponto e chega a outro, é um trajeto ascensional, digamos, de alguém que está numa experiência de quase morte, digamos, de descida às zonas inferiores, enfim, do mal, para subir, para descobrir os outros, descobrir a bondade, digamos, e as vantagens de se relacionar com os outros e de ver nos outros expressão de algo especial, de algo divino, mas também um trajeto que é feito de múltiplas dúvidas, múltiplos perigos, digamos, de quedas também, mas que, ajudado precisamente por esses amigos invisíveis, enfim, que aparecem desde que nós deixemos
que eles apareçam, desde que nós tenhamos, digamos, abertura para os identificar, de facto, esse trajeto de ascensão pode ser cumprido. E é cumprido com a revelação final, não é? Aqui junta-se precisamente esta estrutura iterativa da obra, digamos, a uma estratégia narrativa que ela usou e que tem que ver com a identificação desse tal desconhecido, que eu me senti tentado muitas vezes ir à última página, tentar descobrir quem era, mas resisti, porque faz parte precisamente da sugestão de leitura, digamos, de leitura do mundo, ir testando precisamente esse trajeto ascensional. É um bom sinal, enfim, deve ser algum amigo desconhecido que me diz que está na altura de passar a palavra a quem devo passar. E o testemunho que eu gostava de dizer é essencialmente este. Tendo tido o privilégio de conhecer a Anabela, enfim, há uns bons anos, e a ter como amiga também praticamente aos mesmos anos, desde praticamente que a conheço, e ter também tido o privilégio de ler, conhecer por um lado o processo da criação e as angústias que ele provoca, mas também de ter lido, numa fase logo muito próxima, depois da produção das obras, estes 3 trabalhos que ela produziu. Gostei muito de conhecer este terceiro livro. Acho que é um livro de luxo, é um livro luminoso, apesar de nos falar da experiência da escuridão, mas é um livro de luxo. É um livro, como ela diz, que pode ajudar outras pessoas, desde que queiram, naturalmente, ser ajudadas. Não se reduz, digamos, a um livro de autoajuda, no sentido de ter aqui um manual que nos retira das dificuldades que estamos a encontrar. Não, é um livro que irá conviver com quem naturalmente estiver receptivo precisamente a esse convívio e a essa mensagem que ela nos quer dar. E a mensagem, antes de mais, leiam-no, desfrutem-no, aprendam melhor, enfim, a viver connosco mesmos, enfim, a apreciar-nos tal como somos e a descobrir os outros, enfim, fontes também elas de luz. Muito obrigado e parabéns. Parece que agora sou eu. Só tenho a agradecer ao Delfim. Realmente o professor Delfim é excelente, disse mais do que eu mereço. Ele é, como toda a gente sabe, professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É o coordenador do Centro de Estudos Clássicos e é ainda o diretor da imprensa da Universidade de Coimbra, certo? Tem um clube de fãs no Facebook, feito pelos alunos que o adoram, porque tem um sentido de humor extraordinário. Eu própria pude muitas vezes consolar-me ao ouvi-lo nas aulas dele. São espetaculares. É um professor espetacular. E agora só tenho a dizer que adorei ver aqui pessoas que são realmente minhas amigas do coração, pessoas que me conhecem há muito tempo, que sabem aquilo que eu sou, que espero que gostem de ler este livro. Foi um livro que saiu de dentro de mim e do meu coração e com bastante realismo. Escrevi-o, de facto, para ajudar e com a intenção de ajudar aqueles que sofrem de depressão. É uma doença que nos pode atingir a qualquer um, em qualquer altura da nossa vida, em que tenhamos uma provação e temos de a ultrapassar com a maior força. É assim que tem que ser. Há pessoas que não conseguem porque, infelizmente, não aparece na altura o médico certo, nem a pessoa certa. E também, como já não acreditam nelas próprias, não têm ninguém em quem acreditar, muitas vezes desaparecem. É uma realidade. É a altura de sermos um pouco mais solidários com as pessoas que sofrem de depressão, porque a depressão tem cura se houver solidariedade, se houver amizade, se houver carinho, se houver quem ajude e se houver pessoas com coração.
Não sei o que é que posso dizer mais, acho que o professor Delfim disse muito, disse tudo aquilo que eu, muito mais do que aquilo que eu poderia alguma vez ser capaz de dizer. Eu não tenho o dom da palavra, posso ter o dom da escrita, mas da palavra não tenho. Tenho o dom de dizer a verdade, sou uma pessoa sincera e, portanto, agradeço-vos a todos. Este livro existe para vocês e não para mim, porque para mim a aprovação acho que já está ultrapassada, graças a Deus. E pronto, é assim. Agora, quem quiser um autógrafo, é só pedir. Se quiserem algum esclarecimento, tirar alguma dúvida, podem pôr o braço no ar. Sim, António. Pode falar, António. O António é meu colega na Escola Quinta das Flores, é professor de Filosofia, deve ter alguma questão a colocar, até porque sei que já está a ler o livro. À força. Talvez fosse melhor começar, mas eu começo por referir que o único livro que não conhecia foi o primeiro que falou o professor. Mas há alguma coisa em comum com aquilo que eu ensino em psicologia, que é quando eu quero explicar aos alunos o que é que significa a palavra psicologia, começo por lhes narrar. Aliás, tenho uma narrativa lindíssima, com imagens lindíssimas, sobre o mito da psique e do cupido. E é uma forma muito interessante de abordar o significado da palavra psicologia. Mas em relação aos outros livros, eu li também. Eu não sou muito, confesso que não sou muito amigo de ler romances, não sou muito leitor de romances, mas a verdade é que o livro Não Há Inverno Sem Lágrimas despertou-me tal curiosidade que eu não consegui parar sem ler todo, porque há ali uma tensão, não é? Entre o desejo e a proibição. Há um conflito ali que te faz despertar a curiosidade para ver como é que aquilo acaba. E isso foi para mim, de facto, um estimulante para ler o livro. Em relação a a lição de Deus, há, de facto, uma carta muito filosófica, muito interessante no livro. Uma das afirmações que eu acho extraordinárias, uma das afirmações é: Deus escuta-se no silêncio. Deus escuta-se no silêncio. Muita gente esquece isto. No mundo tão barulhento, tão apelativo como é o nosso, é difícil as pessoas concentrarem-se e refletirem. E para perceber que Deus se escuta no silêncio não é fácil. E a outra expressão, uma das outras expressões que me despertou a atenção é a sinceridade liberta-nos. É uma pessoa sincera. A sinceridade liberta-nos. Porque realmente é extraordinário, porque faz lembrar a inscrição de uma frase no frontão da Universidade de Franca, onde eu estive como conselho. Dizia lá, em alemão, não sei se posso dizer em alemão: Die Wahrheit wird euch frei machen. A verdade tornar-vos-á livres. Isto é uma versão diferente da sinceridade liberta-nos. De modo que eu estou a ler o livro com muito interesse e, desde já, sinceramente, por fazer isso, gostaria que as pessoas que estão aqui, se puderem, que vão também à escola, quando eu fazer uma apresentação do livro para a comunidade escolar, eu vou fazer isso, e se puderem ir, com certeza que serão bem-vindos. Isso vai ser combinado depois na altura própria. Alguma pergunta mais? Não?